Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos mais uma vez aqui na Uberaba, né? Uberaba, Graças a Deus já tivemos ontem com os irmãos lá na Almirante e o Senhor nos conceda a sua graça para essa manhã, para a gente compartilhar na palavra dele. Eu trago abraço para os irmãos, saudação, pelo menos as duas cidades lá pertinho, né? Jaguariúna, onde eu moro, e Santo Antônio de Posse, que é uma cidadezinha 13 quilômetros, e sempre que eu saio, os irmãos sempre oram, né? nos dão a cobertura, nos dão a proteção, né? E eu venho também enviado, não só pelo Senhor, mas enviado pelos irmãos também, e trazendo saudação, né, dos irmãos para todos. Eu queria ler com os irmãos Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse 14. A partir do verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. São estes os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por podermos ter essa comunhão contigo, ó Senhor, e também com nossos irmãos e irmãs. Só louvamos o Teu nome pela vida, Senhor, da Tua igreja nessa cidade, Senhor. Senhor, agradecemos pela vida de cada um que foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Agradecemos, Senhor, porque temos a certeza absoluta de que a obra do Senhor continua, a despeito, Senhor, de tudo aquilo que possamos contemplar com os nossos olhos físicos, de toda aparência de fracasso, de derrota, de contaminação, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor continua sempre vitorioso, sempre avançando. Ó Senhor, e obrigado, Senhor, por essa verdade da Tua palavra, que existe, Senhor, no meio do Teu povo, alguns que são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. São as primícias para Deus e para o Cordeiro. Ó Pai, nessa manhã, entregamos esse tempo em Tuas mãos, as nossas vidas. Declaramos, Senhor, mais uma vez que nada temos para dar e para oferecer, Senhor. Senhor, não temos capacidade nem para ouvir. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que nos dê aquela unção prometida para falarmos e para ouvirmos a Tua palavra. E também, Senhor, reconhecemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Conceda-nos essas palavras, Senhor. Senhor, que nesta reunião, Senhor, nesses momentos que passamos juntos, nós possamos dar ao Senhor oportunidade de falar conosco,
de abrir o nosso entendimento espiritual. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser verdadeiramente reima na nossa vida. Palavra revelada, palavra vivificada, Senhor. Palavra falada de maneira pessoal a cada um de nós. Senhor, para a Tua glória, para a nossa edificação. Oramos no nome do Senhor Jesus. Irmãos, ontem à noite, alguns que porventura não estiveram lá, em Almirante Tamandaré, nós compartilhamos sobre Deus que não poupa os seus filhos. Naquele texto de Romanos, capítulo 8, que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. E Isaías declarou que foi do agrado do Senhor moê-lo. E eu falei para os irmãos que esse é um prazer estranho, né? Como é que o pai, ele podia ter esse prazer de moer o filho dele? E usamos aquela figura daquele moedor de carne antigo, né? Que você coloca um pedaço de carne e torce a manivela e vai, né, despedaçando aquela carne todinha. A ideia que nós temos é do Senhor realmente, o pai esmagando o filho, né? Triturando o filho, moendo o filho. Mas o que levanta uma curiosidade muito grande é quando a palavra de Deus diz que isso foi do agrado, que o pai se agradou em fazer isso. Tão estranho, né, para nós que vivemos no mundo onde o bom é o prazer, né? Quando se fala de dor, de sofrimento, né, de machucar, de ferir, não são coisas boas. E como é que você pode ter prazer em moer alguém, em triturar alguém? Mas o pai, ele se agradou em triturar o filho dele. E aí nós sabemos por quê, né? Para ele realizar a grande obra de redenção, ele teve que vir a essa terra, e aqui ele teve que sofrer. Hebreus diz que aqui ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. Então o Senhor Jesus não trouxe a obediência do céu. Essa obediência que ele estava vivendo agora como filho, dizendo que o pai que me enviou é maior do que eu, né? E que nem ele não sabia o dia da volta dele, enquanto ele estava nessa posição. Então ele está numa posição agora, não que ele perdeu a essência dele como Deus, mas ele deu de mão de não usar as suas prerrogativas como Deus. Então esse tipo de obediência ele nunca tinha praticado, de ter que dar de mão de todas as suas prerrogativas como Deus. E agora dizer, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Agora ele tem que perguntar: pai, eu devo subir a Jerusalém? Pai, devo curar essa pessoa? Porque ele falou, tudo aquilo que eu ouço o pai falar, eu falo. Tudo aquilo que eu vejo o pai fazer, eu faço. Então ele não fazia nada original, tudo dele era copiado, né? Então é nesse sentido, irmãos, que a palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Então, irmão, se ele teve que passar por isso, ele é o Filho de Deus, ele é perfeito, ele não tem pecado, ele não tem erro, ele não tem contaminação, ele não faz parte da raça humana, ele é o único em toda a história da humanidade que é a semente da mulher. Todos nós somos semente do homem. Sem o homem não pode ter a geração, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele não tem ligação com a raça, ele não tem pecado, né? Os 30 anos que ele passou dentro de casa, ele viveu com a família dele, sem pecado, sem erro nenhum, uma vida totalmente perfeita, tão perfeita que ele impressionou o João, o primo dele, o João Batista, né? Que não sabia que ele era o Messias, sabia que ele era uma pessoa de uma vida fora do comum. Tanto que no dia do batismo ele disse: olha, eu quero ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas isso não é porque ele era o Filho de Deus, não, ele não sabia. Então o Senhor Jesus viveu realmente uma vida de tratamento, né? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele padeceu. Então, irmãos, com respeito a nós que somos pecadores, que somos falhos, né? Que temos um velho homem dentro de nós, que temos uma velha natureza, que temos uma natureza caída que nos puxa para o errado, para o pecado, e ela não vai nos abandonar até o dia da morte ou até o dia do arrebatamento.
vai estar sempre junto conosco, a carne vai sempre lutar contra o espírito. Então imagine como nós precisamos desse tratamento. Então ontem à noite nós falamos um pouquinho sobre como é que Deus tratou Abraão, o amigo de Deus. Como é que Deus tratou Jacó, aquele que ele disse, amei a Jacó. Como é que ele tratou Davi, o homem segundo o seu coração. Então, quando nós pegamos aquela lista de coisas que aconteceram na vida daqueles homens, nós falamos, puxa, mas é assim que Deus ama? Esse é o homem segundo o coração de Deus? Por que, irmãos, isso? Porque o Senhor está nos preparando para alguma coisa muito grande. Muito grande. Né? Irmãos, eu tenho tido mesmo assim um peso de falar para os irmãos, pode ser até cansativo, repetitivo, mas eu preciso falar para os irmãos. Nós estamos aqui, irmão, nessa era da igreja, era da graça, não é para realizar coisas em primeiro lugar. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. Deus permite que nós sejamos servos. Sabe para quê? Para nós aprendermos a ser pessoas de caráter. O serviço não é o mais importante. Tanto não é mais importante que quando aqueles servos vieram lá da parábola dos talentos, que recebeu um talento, recebeu 2, recebeu 5, aquele que ganhou 5, ganhou mais 5. O que o Senhor falou com ele? Servo bom e fiel. O que mais? Não, repete, por favor. No pouco. Então o que é o pouco? Sobre o pouco fosse fiel. O que é o pouco? O que o Senhor está acertando com ele ali? Está acertando os talentos que ele usou durante a vida dele. Então, irmão, tudo que você realizar nesse mundo aqui durante a sua existência, o Senhor disse, é um pouco. Aí se você for fiel naquele pouco, o que vai acontecer? Sobre o muito te colocarei. E onde é que é esse muito? Você acha que é no céu? Lá na eternidade? Não, irmão. É no milênio. Tá vendo? Então, irmão, o que o Senhor queria dizer para nós? É que essa era que nós estamos vivendo aqui, ela não é uma era de executar as coisas. A ênfase não é fazer. Tá vendo? Essa era, irmão, é educativa. Nós estamos sendo educados, nós estamos sendo treinados para alguma coisa muito grande. Os irmãos lembram, nós lemos um versículo ontem do Eclesiastes, eu não me lembro exatamente se é capítulo 10, que diz lá, ai da terra quando o seu rei é uma criança. Não é isso que está escrito? Vê os governadores que nós temos. Quando o mundo é governado por pessoas que são crianças, né? Não só no sentido de falta de conhecimento, mas também de erro, como nós vemos aí os governadores, né? Etc. Então ele disse, é um sofrimento para a terra. Então como é que o senhor vai reinar? Irmão, porque essa cidade aqui chamada Curitiba, ela vai continuar a existir. Só que naquela época, aqueles que forem julgados dignos de participar com o Senhor, de reinar com Ele, que não serão criança, porque criança não pode reinar. Então esses vão resolver todo o problema. Você vai ver que não vai ter tanta enchente mais em São Paulo, que eles vão saber resolver tudo com conhecimentos sobrenaturais. Vão chegar e falar, ó, faz um buraco aqui, faz um buraco ali, a água vai escorrer aqui, vai escorrer ali. Tá certo? Vão resolver todo o problema. 1000 anos, irmão. Então, esse mundo, irmão, vai continuar a existir, as cidades vão continuar a existir, do mesmo jeito que elas existem hoje. Só com uma diferença. Satanás está no abismo, os anjos estão no abismo, os demônios estão no abismo, estão presos lá. Então, não vai ter tentação na terra. Mas vão haver pessoas, haverão pessoas aqui na terra. E aí, Isaías fala que quando uma pessoa morrer com 100 anos, morreu jovem. Então, irmão, vai ter um governo. Tá vendo? Deus está preparando, irmãos, 2 grupos de pessoas para substituir os governadores da terra e dos ares. Então, hoje, quem são os governadores no sentido geral? Nos ares, os principados e potestades de Satanás. Porque Satanás é o príncipe das potestades do ar. Ar é isso que vai aqui acima da nossa cabeça até lá em cima, o terceiro céu, assim chamado. Então esse lugar onde os aviões voam aí, que chega a 6 mil, 10 mil metros, né, de altura, 6 quilômetros, 10 quilômetros
né? Isso aí é chamado de Ares, espaço. Então, tem um governo aí, e ele é dominado por Satanás. Satanás habita aí. Tem irmão que acha que Satanás está no inferno, irmão. Irmão, o inferno ainda não existe. Tem gente que já escreveu livro dizendo que foi lá no inferno, que ele viu as pessoas tudo sofrendo. Irmão, mas não teve julgamento ainda. Onde é que ele arranjou isso? Todo mundo que morreu está no Hades, aguardando o dia do julgamento. Ah, irmão, mas lá tem o rico da parábola. Não é parábola, não. A história é verdadeira. Só que ele não está no inferno, ele está no Hades. Pode checar na sua Bíblia. É tradução mal feita. Está sofrendo lá, tá. Mas se ele está no Hades, e você falar que é inferno, como é que você vai explicar no final? Diz assim, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Então como é que o inferno pode ser lançado no inferno? Agora o Hades vai ser lançado no lago de fogo. Então, irmãos, hoje o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Tudo que você fizer, por mais que você trabalhe, por mais talento que você tenha, 5. Porque o máximo que Deus fala, talento é uma medida de capacidade. Não é dom do Espírito Santo. Não é dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo é dom. Agora, Deus te dá um dom e Ele vai te dar uma esfera de trabalho. Por exemplo, tem um irmão que vai viver a vida inteira dentro da congregação de que ele reúne. Ele nunca vai pôr o pé do lado de fora. É só ali. Ele pode passar a vida inteira limpando só as cadeiras. Ele chega aqui, reunião começa às 9, ele chega aqui 8h30, 8 horas, vai limpar os bancos. A vida inteira dele é isso. Esse é o trabalho dele. Está vendo? Agora, há irmãos que receberam uma responsabilidade maior. Então o talento quer dizer uma medida de quantidade. E aí o Senhor, quando vem acertar contas, o que vai acontecer, irmão? É que aqueles que têm menos responsabilidade na igreja são os infiéis. Porque aquele que recebeu um talento, ele escondeu debaixo da terra, ele não trabalhou, ele não serviu, não fez nada. E era tão fácil para ele fazer, porque é tão pouquinho. Já o outro tem um monte de responsabilidade, tem 2 talentos, mas tem um outro que tem 5 talentos. Eu fico assustado, sabe por quê? Porque o nosso irmão Moody, né, um grande evangelista, ele falou que homens como nós de 2 talentos. Eu falei, nossa, ele tem 2, onde é que nós estamos? Se um homem daquele tem 2 talentos, então o Senhor deve ter enganado, deve ter um, tem meio, né? Que aí seria nós, né? Pois é, morrer, aí complica pra caramba, né? Tá vendo, irmão? Então veja, o Senhor deu para nós isso, para nós trabalharmos para Ele, aumentar o capital dele. Tá vendo? Você tem 5, ganhei mais 5. Aí, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Sabe por quê, irmão? Porque você foi treinado, você aprendeu. Aprendeu fazendo. Agora, irmão, não é só aprender a fazer, não. Eu digo para você, que vantagem tem eu chegar aqui, pregar a Bíblia, explicar muito bem para você, mas eu não tenho vida. Quando as pessoas chegam a conviver comigo, descobrem, como é que ele vive? Então, pregar é fácil. Não é difícil. Né? Só você pegar lá uma fita lá do Christian Shen e tal, e ouvir bastante lá, decora aquilo, você vai pregar a mensagem maravilhosa. Não tem vida nenhuma. Então, irmão, o que o senhor está buscando hoje fazer é preparar uma noiva para o filho dele. É isso que está preparando. Então, irmão, o problema não é fazer. Tá? Deixa eu repetir para os irmãos. Se o senhor quiser acabar com toda a droga hoje que existe no planeta Terra, quanto tempo que ele gasta? Ou demorou? Ela fez assim, ó, demorou. Piscou o olho, demorou. Então, irmão, se ele pode fazer, por que ele não faz? Quanto tempo que ele gastaria para acabar com todos os criminosos do Rio de Janeiro? Para falar do lugar mais conhecido, né? Então, irmão, o Moisés achou que ia libertar o povo de Israel matando um por um cada noite. Aí foi lá, né? Porque ele era príncipe, não andava armado, não tinha faca nem nada. Então ele foi lá e esmagou o pescoço dele. Ele devia ser forte pra caramba. Aí o Senhor chamou Moisés, vai sair 2 milhões de irmãos seus aí do Egito, você vai matar um por um cada noite? Faz a conta para você ver quanto é que seria. Um egípcio a cada noite. Você vai tirar 2 milhões de pessoas.
Agora, lá no Egito, quantos que tem? Não temos, eu não sei a quantidade, mas sei que não era pouco. Porque se o povo de Israel, que era escravo deles, era 2 milhões, devia ser mais. Aí o Senhor falou, deixa comigo, que quando chegar a minha hora, tá bom? Eu vou mandar um anjo chamado Anjo da Morte. Ele vai passar pelo Egito e matar todos os primogênitos assim, ó, em poucos minutos. Lembra lá do profeta lá do Velho Testamento? Deus mandou um anjo, numa noite ele matou 180 mil. Tá bom, para o Senhor isso é café pequeno. A hora que ele quiser resolver, ele resolve. Então, irmão, o problema hoje não é resolver as dificuldades e os problemas. Devemos fazer? Sem dúvida nenhuma. Mas, irmão, não. Eu vinha conversando com os irmãos no carro agora, passando na porta de uma farmácia, estava escrito lá, farmácia e embaixo, drugstore, em inglês. Então, drugstore significa loja de droga. Tá vendo? Mas droga é farmácia. Tá vendo? E lá no Apocalipse 18, né? 18, se você quiser até, não vamos nos deter nesse ponto aqui, ó. 18 e 23, fala que as nações foram seduzidas pelas feitiçarias da Babilônia. Tá vendo? Todas as nações foram seduzidas, só que a palavra que está aqui, irmão, feitiçaria, é pharmakos no grego, de onde vem a nossa palavra farmácia. Ou seja, o que Deus está falando para nós aqui? Profeticamente está dizendo que haveria uma época em que todas as nações da terra seriam invadidas pelas drogas. Aí droga mesmo, essa droga que você está vendo aí sendo vendida pelos traficantes. E o que mais que ele falou? Olha só para os irmãos verem como é que se fecha, né? Assim, e os mercadores foram os grandes da terra. Tá vendo? Então você não encontra gente que ganha mais dinheiro no mundo hoje do que traficante de droga. Você pega um pacotinho assim, ó, de heroína, tem gente que engole os saquinhos, sabe? Ele tem coragem de sacrificar a própria vida, né? Você que se estoura lá dentro, ele morre na hora. Mas ele engole aqueles saquinhos ali dentro, porque vale uma fortuna. Cápsula. Né? Cápsula, é? Então, irmão, isso está escrito na palavra de Deus aí. Então, se o senhor quiser acabar com isso, irmão, fácil. Então, se ele não resolve e tem tanto sofrimento, ela fala, puxa, senhor, mas o senhor é meio maldoso, hein? Porque é te sofrendo desse jeito aqui. O senhor tem a chave na mão, o senhor não enfia essa chave na porta para resolver o problema. Então, irmão, uma coisa só nós somos levados a crer, é que a ênfase da obra do Senhor não está em resolver os problemas. Então, vai chegar um tempo que ele vai resolver os problemas. Bom, estão me entendendo, né? Porque outro dia eu falei isso num lugar, lá os irmãos entenderam. Não, irmão, Deus falou que é para a gente não fazer nada. Eu falei, não, irmão, não falei isso. Você levou minha palavra um pouquinho além. Eu falei que você não deve limitar a sua vida a fazer. Mas através do fazer é que você vai aprender a ser. Tá vendo? Então, essa era que nós estamos vivendo, irmão, ela é mais educativa do que executiva. Tá bom, irmão. Obrigado. Irmão, isso tira, uma carga dos ombros da gente. Os irmãos querem ver? Aqui, o texto que nós lemos fala que tem algumas pessoas que são chamadas seguidores do Cordeiro, onde quer que ele vá. É isso? E diz que eles foram como redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, irmão, como nós muitas vezes não conhecemos a Bíblia toda, os escritos do Velho Testamento, nós não sabemos o que é primícia. Mas primícia, sabe, é primeiro fruto. A palavra primícias em inglês significa primeiros frutos, first fruits, os primeiros frutos. O que é isso? É que você semeia a semente planta a semente no campo, e você vai descobrir que mesmo sendo plantada no mesmo dia, algumas elas amadurecem primeiro. E uma vez que ela amadureceu, ela é cortada
e aí o sacerdote vinha, era colhida, que era aqueles primeiros frutos, embora tenham sido semeados no mesmo tempo, e eles eram levados então para a casa de Deus. Era a festa das primícias. Tá vendo? Então o Espírito Santo usou isso aqui como figura para mostrar o quê? Que todos nós somos salvos e tivemos a mesma oportunidade, o mesmo tempo, o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma duração de tempo. Só que alguns amadureceram primeiro. E aí ele diz, por quê? Porque eles são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Então, são aqueles irmãos e irmãs que sabem que o Cordeiro vai para o matadouro. E que as pessoas vão arrancar a lã dele. Vão tirar a lã para tampar o frio dos outros. E ele vai ficar sem cobertura. Então é isso que faz com o Cordeiro. Né? E o Cordeiro vai para o matadouro, ele vai morrer. Então quantos que querem isso? Irmão, tem irmãos na igreja hoje que eles não sofrem, né, como Marte, que foi amarrado lá numa estaca, no poste, lá numa árvore, e alguém chegou e deu um tiro nele, enfiou uma espada, pôs fogo, ele queimou e morreu. Não, pessoas que vivem uma vida inteira de sofrimento. É muito mais difícil, irmão, você ser mártir durante 20, 30, 40 anos do que ser mártir durante 2, 3 minutos. Em que você queimou, alguém te matou, pronto, você morreu, acabou. Mas numa vida de sofrimento, longo sofrimento. Aí quando você lê história hoje de irmãos, o que eles estão passando, né? Como aquele irmão que já veio pregar nas conferências aí da maturidade, né, do irmão Christian, que ficou preso lá há 14 a 17 anos na Revolução Cultural na China, comia pão e bebia água. E eu sentei com esse irmão nos Estados Unidos, né, me colocaram, uma covardia tremenda que fizeram comigo, me colocaram do lado do irmão desse, eu comendo pizza e ele tomando um pratinho de sopa assim. Magrinho, magrinho, magrinho. E aí eu, né, comi minha pizza lá como bom brasileiro que sou, né? E eu tô vendo o irmão ali tomando a sopinha dele, aqueles caldinhos assim, e aí no final ainda deixou um resto. Uma tigelinha assim. Aí eu falei, ô irmão, comeu muito pouco? Ele falou, irmão, não cabe. Eu falei, não cabe? Mas não sei quem que é. Tá um chinesinho dos olhos puxados ali. Aí lá na conferência ele levanta lá para pregar. Nossa, sumi debaixo da cadeira. Meu irmão, passei 14, se não me engano, 14 eu não tenho certeza, não sei se 14 ou 17. Falei, eu passei 14 anos comendo pão e bebendo água. E carregando pedra. Então o estômago ficou assim, ó. Não cabe. Né? Que muita gente no Brasil queria, né? Poder comer assim, né? Mas lá foi por causa da prova de Deus. E aí, se você negar Jesus, resolve o seu problema na hora. Está resolvido. Os irmãos sabem, hoje nós temos os livros do Watchmani, porque tinha um irmão que era oftalmologista, chamava Dr. C.H.U. Tem um livro em português que tem a metade do livro é dele e metade do Watchmani, chama Quem Enviarei, traduzido em português, da editora Vida. Compra para você ler a parte do Dr. C.H.U, você vai ver o nível daquele irmão, o nível do Watchmani. Tá vendo? Ele era oftalmologista dos grandes da China. E aí, quando eles foram presos, numa noite, os comunistas entraram e prenderam 1000 líderes. Mas pessoas grandes, como Watchmani, Stephen Kohn, Witness Lee, C.H.U, esse irmão. Então, essas coisas a gente não toma conhecimento, a gente conhece o Watchmani. Mas aquele irmão foi preso, e aí as autoridades vieram e disseram para ele, olha, se você negar, nós te soltamos agora, você volta a trabalhar, você vai ter o seu trabalho de oftalmologista, pronto. Então, irmão, esse irmão, sabe o que ele fazia? Ele conhecia taquigrafia. Taquigrafia é um tipo de escrita que uma pessoa está falando igual eu aqui, ele escreve tudinho, termina antes de eu falar. É tão rápido que é. Então ele saía com o irmão Watchmani para pregar, e eles iam visitar os irmãos das localidades, o irmão pregava e ele taquigrafava todinho. Pegava as mensagens todinho do irmão. Voltava para casa, aí ele lia a taquigrafia, e o irmão lia corrigindo. Não, aí você escreveu, troca essa palavra aí. E aí passava aquilo para o chinês, fazia apostila, porque os irmãos não tinham dinheiro para comprar nada, não tinham dinheiro para comprar comida, e aí distribuía para os irmãos. Tá vendo? Esse material foi que depois
que o irmão foi preso, né? E quando chegou o tempo do Senhor, esse material começou a chegar, e aí os irmãos começaram a traduzir. Mas no livro, só o homem espiritual que ele escreveu. Então, irmão, graças àquele irmão, o trabalho que ele fazia de sair com o irmão e de registrar as mensagens dele com taquigrafia. Tá vendo? Mas o que aconteceu com ele? Na noite que eles foram presos, falaram: nós queremos que você diga para nós só uma coisa. Só uma pergunta, muito simples, que está escrito aqui na sua Bíblia. Ó. Aí pegou a Bíblia e deu para ele. Ó, está escrito aqui, no livro tal, assim, que não há homem que não peque. Isso é verdade? Ele falou: é verdade. Está de acordo com a sua Bíblia? Está de acordo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O Watchman Nee peca ou não? Isso as autoridades perguntaram. O Watchman Nee peca ou não? Aí o Senhor deu revelação para ele. Se você responder que sim, eles vão fazer uma obra tremenda em cima dos irmãos. Quando você falou que o Watchman Nee peca. Porque é verdade, mas eles iam usar de maneira errada. Se você responder que o Watchman Nee peca, nós soltamos você agora. Aí ele falou: não posso responder. Sim ou não? Falou: não posso responder. Então você não quer essa liberdade? Tá bom. Então você vai ver sua família pela última vez. Aí trouxe a mulher e os filhos assim, numa outra sala. E só deu os tchauzinho para eles. Nunca mais ele foi visto. Então, irmão, esses são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Tá vendo? Mas, irmão, nós estamos vivendo aqui hoje. Se nós quisermos ser fiéis ao Senhor, o Senhor vai ver o que vai acontecer com a sua vida. O Senhor arranja um jeitinho para te pegar. Sabe por quê, irmão? Porque esse sofrimento, esse quebrantamento em nós, tá vendo? É que nós vamos aprender a obediência pelas coisas que padecemos. Você pode ver um irmão aí, né? Mundano, está no pecado e tal. O dia que o Senhor colocar ele em cima de uma cama doente, você vai ver lá para você ver. Fica mansinho, molinho, que é uma maravilha. Quer que todo mundo ora por ele. Entendeu? O sofrimento não muda ninguém. Mas o sofrimento coloca você na posição que você pode ouvir aquilo que você não quer ouvir. Eu sei quanto que eu já padeci por causa de operação, né? Fiz uma operação assim, fiz outra ali. Quando eu perdi minha vista, ixi, a vida. Na mesma hora você começa a ver os erros todinho. Está em cima da cama ali doente, está sofrendo. Aí o Senhor vem e fala: e aquele irmão que você não gosta dele? Você nem cumprimenta. Ô Senhor, se ele vier aqui, você vai orar por mim, Senhor. Eu vou pedir para orar para mim, Senhor. Vai, tá bom. Daí 15 minutos o irmão está na porta lá. Ó, fulano de tal vai na porta, ó. Aí como é que é? Você vai receber ou não? Tá vendo? Né, irmão? O Senhor está, sabe? Com tudo isso que está fazendo em nós, irmão, não é, no final, não é quanto que você conhece de Bíblia. Irmão, sabe, quando eu comecei a pregar, os irmãos sabem, meu desejo era ser Elvis Presley brasileiro. Era mesmo, desejo mesmo. Eu ajoelhava de noite, não sabia nem o que eu estava fazendo, mas dizia: oh meu Deus, me ajuda, eu quero ser o Elvis brasileiro. Quero balançar esse país de ponta a ponta. Né? Já tenho o cabelo grande, já tenho a costeleta, já sei torcer a perna. Então, falta só o Senhor me dar a benção aí. E as portas estavam abrindo. Cantei em Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro, cantei na Marink Veiga, cantei na TV Continental, cantei com o Roberto Carlos, quando ele não tinha nenhum disco gravado, as portas só abrindo. Né? Então eu quero. Aí de repente eu me converti. Aí agora quem eu quero ser? O Billy Graham. O Elvis agora mudou, para mim não dá mais, né? Mas eu cantava ainda os hinos, mas tentava andar. O timbre tem que ser do Elvis, né? Mas o desejo mesmo era. Aí quando o Billy Graham veio e pregou no Maracanã para 200 mil pessoas, eu falei: puxa vida, se o dia que eu estiver naquele centro daquele Maracanã ali, com 200 mil pessoas, vieram para ouvir o Delcio Meirelles. Não, é isso. Tá vendo, irmão? Não sabia quanta mistura, quanto né? Quanta coisa feia. Não sabe. Todo mundo é assim, pensa assim. Os irmãos podem ver que hoje, qualquer lugar do mundo que você chegar e perguntar: irmão, sem pensar, não pense, responda pá, na hora. Os 3 primeiros dons do Espírito Santo vêm à sua cabeça: língua, profecia e cura. Pode fazer o teste em qualquer lugar. Sabe por quê, irmão? Porque esses são os dons que aparece a pessoa. Mas você falar com o irmão assim: irmão, e palavra de conhecimento? Ué, tem esse dom?
Palavra de sabedoria. Ué, tem isso? Quem não sabe, só tem língua, profecia e cura. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso eu não foi tratado. Aí nós queremos as coisas de Deus para poder nós crescermos, nós sermos manifestados. E se projetar. Tá vendo? Mas isso é natural, irmão. Com todo mundo acontece isso. Com o pregador, então, nem se fala. E aí você vai descobrir que no meio do povo de Deus, quando um irmão começa a pregar mais e subir mais um pouquinho que o outro, eita, esse cara está aparecendo demais. Aí vai lá, arranja uma enxadinha e começa a tirar a terra debaixo da perna dele, do pé dele, que ele... irmão. Você pode ver que divisão na igreja não existe no meio dos irmãos, não é só na liderança. Por quê, irmão? Porque nós estamos voltados para o fazer. É para o fazer. Eu lembro, quando a gente começou a ter contato com o irmão Christian, ele batia forte com a gente, dizia, irmão, não adianta o quanto você conhece de profecia. Pode saber Apocalipse de cor, não me interessa quando você sabe. Eu quero saber se você está aguardando a volta de Jesus. O outro irmão não sabe nada, mas ele falou, irmão, quem sabe quando a gente virar a esquina ali, nós vamos dar de cara com o Senhor. No fim do ano, está lá chegando no final do ano, igual a Margarete Barber lá na China, que ajudou o Watchman Ali. Está lá faltando 3 minutos para meia-noite, e ela está lá ajoelhada no quarto, ô Senhor, vai passar outro ano, Senhor. O Senhor não vai voltar. Ainda tem 3 minutos, Senhor. Não dá para o Senhor vir agora, Senhor. Quer dizer, ela está preparada. Ela está preparada. Mas nós não, nós pregamos. Anticristo, 666, papapá, arrebatamento, papapá. Mas quando você vai viver durante a semana? E aí, irmão, meu menino vai estudar na faculdade. Quantos anos que ele tem? Não, ele nasceu agora. Vai estudar na faculdade? Mas daqui a 20 anos. Você já está fazendo plano para lá, estou fazendo plano. Não, irmão, mas Jesus vai demorar demais. Né? Bom, irmão, isso não significa que você não deve cuidar da sua vida de cada dia. Não estou dizendo isso. Mas você faz tudo dizendo, ó Senhor, só vem atrapalhar aí. Né? Eu nem não publiquei meu Apocalipse. Já escrevi do capítulo 1 até o 6. Antigamente eu falava, ó Senhor, aguenta a mão aí, Tiquinho. Não vem agora não, porque senão o pessoal não vai ler meu livro. Quando o Senhor vier, já vai resolver todo o problema do Apocalipse, aí vai adiantar o quê? Lá no milênio vai ter jeito de vender Apocalipse? Não vai ter jeito. Como é que o João Alfredo vai comprar meu livro? Como é que fazer propaganda para mim no site? Ué, estragou o troço todo. É isso, irmão? Mas aí quando você vai crescendo, aí você fala, ô Senhor, aqui, vem, interrompa meu trabalho e comece o seu. A coisa muda. Tá vendo, irmão? Então, hoje, o senhor tá, irmão, o que ele quer ganhar em nós hoje, irmão, é caráter. Sabe? É a imagem de Cristo. Irmão, isso tem um efeito, um resultado que você nem imagina. É muito mais do que tantas e tantas pregações. Os irmãos contam de pessoas que, quando você entrava, por exemplo, como a irmã Margarete Barber, essa irmã que era missionária, que ajudou o irmão Watchman lá na China, né? Uma pessoa desconhecida até hoje. O nome dela não aparece. Você vai na Inglaterra, tem um livro que chama Who is Who? Quem é quem? Aí você procura lá a letra M, Margarete. Não tem o nome dela. Tá vendo? Mas ela é um dos seguidores do Cordeiro. É uma pessoa que segue o Cordeiro. É fiel ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor hoje está buscando isso. Sabe? É formar a imagem de Cristo em nós. Esse é o principal. E os irmãos falavam o seguinte: quando você chegava na presença daquela irmã, você sabia, cheguei na presença de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Sabe que, irmão, isso é que é importante. Sabe, não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa é. Então, na Bíblia, o obreiro é mais importante do que a obra. Paulo falou para Timóteo, movido pelo Espírito Santo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, mas como obreiro aprovado. É você como obreiro. Está vendo? Não é porque você faz, mas é aquilo que você é. Então, irmão, é isso que o Senhor está buscando. E olha, irmão, eu quero mostrar para os irmãos um trecho aqui de Atos,
Porque eu acho que isso traz tanto conforto para a gente, que os irmãos sabem, a minha origem é batista, né? Eu nasci, me converti dentro de uma igreja batista tradicional. Então tive as mesmas dificuldades que todo mundo tem para estudar a Bíblia, para aprender as coisas, né? Não pude estudar, né? Sentei lá aos pés do pastor, que, né? Apesar de ser um homem bom de direito, trabalhador, né? Um bom pai de família, um marido exemplar, né? Não era um homem estudioso da palavra de Deus. Era uma pessoa bem superficial na palavra de Deus. A Igreja Batista em Belo Horizonte. Então minha origem foi de batista. Mas eu vi as dificuldades que os outros tinham. E aí quando a gente não tem um certo conhecimento de certos pontos da Bíblia, nós carregamos uma carga muito grande. E aí, irmão, quando o Senhor começa, sabe, a abrir para a gente determinados pontos da Bíblia, depois a gente fica maravilhado. E de certa maneira tira uma carga de sobre nós. Por exemplo, eu prego para os irmãos, bato o pé e não arredo. Esse eu não arredo o pé. Eu respeito os outros irmãos, mas eu prego para os irmãos dizendo, eu não creio que uma pessoa que possa ser salva venha a ser perdida. E é pregado para todo lado. As pessoas lá pegam um texto, né, de Ezequiel que não tem nada a ver com isso e fala, se você não pregar para o ímpio, né, ele vai morrer nos seus pecados, eu requererei o sangue da sua mão. É isso que nós falamos, para a pessoa que não evangeliza o outro. Aí tudo bem, irmão, só que você não pregou o evangelho, vai estar no céu. E aí Deus vai cobrar o sangue daquele incrédulo que está no inferno, vai cobrar da sua mão. Aí tem justiça nisso, irmão? Aí aquele que você não pregou vai dizer, pois é, senhor, esse preguiçoso desse Delcio aí, ó, tá vendo? Ficou vendo televisão o tempo todo, não falou nada para mim do evangelho. Agora só está aí, as duas orelhas estão penduradas, mas ele está pendurado no céu, e eu estou aqui no inferno, por culpa dele. Mas isso é bobagem. Não existe isso, irmão. Lá está falando o seguinte, quando um israelita ver o seu irmão de Israel, todos dois creem no Deus de Israel, que ele está vivendo uma vida errada, e ele não avisar, aquele que está em pecado vai morrer. Mas, irmão, é morte física. Aí o dia que você aprende isso, irmão, tira o peso dos seus ombros. Tá vendo? Porque você não vai ficar naquela angústia, não, eu tenho que pregar para o meu pai, tenho que pregar para minha mãe, eu tenho que pregar para o meu avô, e não sei o quê. E você sai da paz ali, é você que tem que pregar, e você tem que convencer ele para ele aceitar, que ele sair da religião dele. Jesus falou, irmão, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não. Está escrito na Bíblia isso ou não? Irmão, se o Pai que me enviou não o atrair, todo aquele que do Pai tem ouvido, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, Apocalipse 13, 17 diz, o nome dos salvos está escrito no livro da vida desde a fundação. Então já está escrito o nome do salvo? Não? Quem vai tirar o nome de lá? Está vendo, irmão? Isso desmorona a gente. Eu queria ser um grande evangelista e pregar, eu vou convencer as multidões de aceitar. Não existe isso, irmão. Risca isso do seu vocabulário. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o privilégio de dizer, olha, tem um Salvador, isso é nosso privilégio. Irmão, eu me lembro, no início, quando eu me converti, eu ia pregar o evangelho, e eu ficava bravo com as pessoas. Igual eu vi o irmão contando, não sei quem foi que estava lembrando da história que eu contei, que lá no Nordeste, um nordestino daquele bem, que esse caba da peste lá, bem bravo, né? Tá pregando o evangelho pro outro lá, e o outro não cria, estava na beira de um rio assim. Você não crê, não? Ele agarrou o pescoço dele, enfiou dentro da água assim. Aí tirou, você crê ou não crê? Não, não creio não. Isso é um crente. 2, 3 vezes. Aí na terceira vez o cara já está meio assim, falou, você crê ou não crê? Eu creio, então morre crente. Fiz isso. Espero que não tenha nenhum nordestino aqui, viu? Tá, irmão, não existe esse tipo de coisa, sabe? Pô, você vê que na Bíblia fala o seguinte, que o Paulo, né, na carta aos Filipenses, Paulo manda uma saudação para os da casa de César.
Não é isso? César é o imperador lá. Os da casa de César. Você sabe quem cortou o pescoço do Paulo? Quem mandou decapitar? Quem foi? Nero. César, que era um César. Porque César é o título, né? Nero é o nome do César. Então, ele está dizendo que lá na casa lá do Nero, os da casa de César te saúdam. Mandam saudação. Quem são esses? Sem dúvida nenhuma que não eram os grandes lá, porque ele escreveu na carta aos Coríntios que não foram os grandes, os sábios que aceitaram o Senhor, mas os pequenos. Então, o que aconteceu com Paulo? Ele ficou preso muitas vezes, amarrado em corrente. Só que ele era amarrado com a corrente e amarrado no soldado. Não é o soldado que ficava do lado de fora, não. Ele ficava amarrado na corrente, ele amarrado no soldado. E aí ele chegava para o soldado: pois é, soldado, Jesus Cristo é o seu Salvador. Eu não quero ouvir isso, não, você vai ter que ouvir. Cada 2 horas vinha um soldado para ficar de guarda. Aí 2 horas substituía, passava para o outro. Agora, só que tem uma expressão em Atos que diz assim: eles disseram do Paulo, esse homem é uma peste. Lembra? Nós sabemos qual a peste que ele tinha, o Senhor me perdoe. A peste do Paulo era o Senhor Jesus. Então você sabe, quem tem peste, irmão, encostou no outro, ele passa a peste. Você lembra? A palavra de Deus não fala do Paulo, lembra? Lembra? Quem é que se lembra? Que fala sobre o quê? O lenço do Paulo, irmão. Mas é o lenço dele. Não é caixa de lenço, 50 lenços, levar para o monte para ungir, não é isso não. É o lenço dele, ó. É o lenço que ele usava. Aí diz que levava, os demônios saíam correndo. As pessoas doentes eram curadas. Em outro lugar diz que todos se colocavam para a sombra de Pedro cair em cima deles. Mas não era essa sombra nossa não, irmão. Sabe? Tinha alguma coisa que saía de dentro dele. A palavra lá no original, no grego, parece que é diferente. Radiância. Sabe como aqueles raios do sol? Então saía alguma coisa dentro dele, batia na pessoa e era curado. Tá vendo, irmão? Então veja, quando a pessoa vinha e estava com Paulo, ele não tinha que fazer muita força para pregar. O irmão Christian contou para nós uma vez que quando ele estava na faculdade, na universidade nos Estados Unidos, ele ficava no quarto com 2 rapazes que não eram crentes. E eles debochavam dele o tempo todo. Primeiro que era uma pessoa, aquele tipo simples, né? Muito calado, tímido, né? E eles montavam mesmo, né? Aí vai, pois é, que dia você vai pregar para nós o evangelho? Ele falou, não, um dia eu vou falar com vocês. E aí orou, né? Pediu o Senhor para abençoar e tal, e o dia chegou. Aí disse que pegou os 2, aí saíram andando lá pelo campus da universidade. Aí chegou na certa altura assim, ele falou, vem você, eu vou conversar com você. O outro falou, não, eu vou também. Ele falou, não, um de cada vez. Porque irmão tem que saber evangelizar. Porque você prega para um que quer, mas o outro não quer. Fala, mas não vai nessa não, meu filho. Ele está te dobrando aí, não vai nessa não. Entendeu? Então é um só. Aí o que o Christian conta? Ele foi lá, chegou debaixo de uma árvore e falou com ele, olha, agora você pode sentar aqui. Antes de eu falar com você, eu vou falar com Deus. Você pode ficar sentado, deitado, como você quiser, subir na árvore, faça o que você quiser. Eu vou orar. E aí o que ele fez? Na oração ele pregou o evangelho todinho que ele queria. Entendeu? Contou a história dele, quem ele era, né? Como o Senhor me salvou, chorou e tal. Aquela oração longa, né? O cara já estava lá, ixi, né? E ele com os olhos fechados ali orando. Quando acabou de orar, orou para o camarada, ele estava chorando. Ele ainda quer que eu pregue para você? Ele falou, não precisa. Então você crê no Senhor? Creio. Aí voltou, aí o outro, como é que foi? Ele falou, vai lá. Vai lá. Aí mesma coisa, chegou lá, outra choradeira. Entendeu? Terminou, e aí? Quer ouvir ainda? Não precisa. Sabe o que é isso? Uma peste. Tá? Mas aí não, a gente está pegando para a pessoa, não, porque Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo, ele vai te mudar completamente. O cara olha, muda completamente, muda aí, olha para a vida da gente e fala, completamente? Você tem certeza disso? Você já aceitou Jesus já? Então é meio complicado aí. Ele não muda completamente, irmão. Não muda. Ele salva seu espírito.
Agora vai ter que salvar sua alma. E um dia vai ter que salvar seu corpo. Bom? Tá, irmão? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, porque esse irmão traz um conforto no meu coração, vocês nem imaginam como. Primeiro que mostra o coração de Deus. Sabe? Eu digo para os irmãos, lamentavelmente, se existe um povo que gosta de mandar as pessoas para o inferno, é evangélico. É uma facilidade para mandar as pessoas para o inferno que eu nunca vi. Quando a gente fala do coração de Deus, dos braços do Senhor Jesus, é igualzinho o Jonas, nós somos os Jonas escritos. Se eu ir lá pregar para Nínive, mas de jeito nenhum. Vou pregar para aquele povo não. Porque eu sei que um dia eles vão vir aqui para cativar o nosso povo, eles vão levar o nosso povo para o cativeiro lá da Síria. Não vou pregar para eles mesmo. Então, irmão, esse é o coração de cada um. Não pense que é diferente, não. A gente gosta de pregar o evangelho, sabe para quê? Ganhei mais um para Cristo, aí marca, faz a marquinha lá. Entendeu? Igual quando era menino, matava o passarinho, mas fazia um risquinho no bodoque, né? Na tiradeira, né? Não, como é que você chama aqui? O estilingue? Estilingue, entendeu? Ou então o índio, né? Pele vermelha lá. Tirei mais um escalpo do cara pálida, né? Aí tirou o couro cabeludo e colocava lá, né? Ou então o soldado foi lá e tá, matou mais um pele vermelha, e mais um risquinho na carabina dele, na espingarda. Irmão, tem gente que evangeliza desse jeito. O indivíduo para ele não vale muito não, vale é que ele ganhou mais um. A vida que Jesus morreu por ela passa a ser mais um risquinho na espingarda. É mais um troféu que eu ganhei. Então, irmão, está errado. Está vendo? O coração de Deus é muito grande, irmão. Muito grande. Está vendo? Hoje, para muita gente, de modo quase que geral nas denominações, o que se ensina? Quando Jesus voltar agora, a porta da graça fechou. Não, senhor, não fechou não. E vou provar para você na Bíblia. Porque, irmão, na época do milênio, toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. E você acha que na terra vai estar cheio de cristão? Não, senhor, vai estar cheio de pessoas incrédulas. Porque no final do milênio, o que vai acontecer? Se você é bom de Bíblia. É o quê? Como é que chama? Gog e Magog. Tá vendo? Aí Satanás vai ser solto da prisão, porque ficou preso 1000 anos, e aí vai reunir as nações novamente, não todos, mas vai reunir as nações, e eles vão marchar contra a cidade santa, porque Jerusalém está aqui na terra, e o governo da terra é Jerusalém. Por isso que eu falei para os irmãos, Deus está preparando 2 tipos de governo. Nos ares, vai ser substituído pela Nova Jerusalém. E os governadores da terra, né? Essa turminha que nós conhecemos muito bem aí do mensalão, eles vão ser substituídos, né? pela nação de Israel. E aí todas as nações terão que subir a Jerusalém. Se não for lá na festa do tabernáculo, não cai chuva sobre eles. Então, irmão, continua. A coisa continua. Então, irmão, na época do milênio, vai ter salvação, irmão, olha, em massa. Deixa eu mostrar para você. Atos 15. Sem afogamento. Os irmãos sabem, na Bíblia, quando fala de a divisão que existe na humanidade, ela é dada em 1 Coríntios capítulo 10, se não me engano, versículo 31, se não estou enganado, diz assim, que não devemos servir de escândalo, nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Está vendo? Então, a igreja de Deus, ela é diferente de judeu e de gentio. Nem para um, nem para outro, nem para outro. Então, o judeu quando converte, ele deixa de ser judeu e passa a ser igreja de Deus. O gentio é toda pessoa que não é judeu. Está vendo? E o gentio quando converte, como somos nós deixamos de ser gentio e passamos a ser a igreja. Então, quando a palavra de Deus menciona gentio, você já sabe que está falando das pessoas que não são judeus. Tá certo? Porque na igreja não tem nem gentio e nem judeu. Nem judeu, nem gentio. Nem servo, nem livre. Não é isso? Nem macho, nem fêmea. Nem bárbaro. É isso? Então, na igreja houve uma mudança, porque o Senhor fez dos 2 homens, um homem só, um novo homem. Então esse novo homem é a igreja. Tá vendo? Aí você veja o que a palavra de Deus está falando.
o Paulo, né, e o Pedro estão relatando o que Deus está fazendo. Paulo principalmente está relatando o que Deus está fazendo no meio de quem? Dos gentios. Porque estão dando um relatório para a igreja. O judeu lá em Jerusalém está querendo saber, o Pedro entrou na casa do circunciso lá, do Cornélio. Não é judeu, é gentio. Então escuta só, é a partir do versículo 15, 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Entre os gentios, Barnabé e Paulo. E depois que eles terminaram, falou Tiago, irmão do Senhor, que era presbítero da igreja em Jerusalém. Está vendo? Ele vai dizer: irmãos, atentai nas minhas palavras. Primeiro, Simão expôs como Deus visitou os gentios. Quem é? Na casa do Cornélio. Olha, irmão, a palavra de Deus é maravilhosa. Você lembra? O Senhor Jesus falou com Pedro lá em Mateus 16: eu te darei a chave do reino dos céus. Está vendo? Então, com uma chave, no dia de Pentecostes ele abriu a porta para o judeu. E com a outra chave, porque as chaves tem que ser duas. Com a outra chave ele abriu a porta para o gentio na casa do Cornélio. Foi a primeira vez. E aí pronto. A porta foi aberta para os judeus e para o gentio. Então ele está contando o seguinte, que Simão, primeiro ele contou como é que Deus abriu a porta. Ele falou: olha, eu não ia na casa do Cornélio, porque para mim ele é um cão imundo. Para o judeu, tudo que não é judeu é cão. Lembra de Jesus falou com a mulher lá de Sírio Fenícia: não é bom pegar do pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos? E ela aceitou, falou: tá bom, senhor, eu sou cachorrinho, eu quero as migalhas. Eu não vou subir em cima da mesa para comer o pão dos filhos, que é dos judeus, mas está caindo migalha. O senhor não está lá em Jerusalém, o senhor está aqui na minha terra. Então aqui na minha terra o senhor é migalha que caiu. Ele disse: ô mulher, grande a tua fé. É isso? Então você vê, judeu e gentio, né? Então Simão contou primeiro, relatou como Deus visitou os gentios. Para que Deus visitou os gentios? Bom, nós estamos lendo o versículo 14. Aí me ajuda aí. A fim de, dentre eles, o quê? Então, irmão, o que é esse povo para o seu nome? Ele está tirando do meio do gentio, não é do judeu, veja bem, do gentio, principalmente. O que é? A igreja, irmão. Está vendo? A igreja do Senhor Jesus. Então ele vai constituir um povo para o nome dele. E isso que ele está fazendo ainda hoje. Os gentios estão sendo salvos. O judeu também pode ser salvo. Mas, irmão, a grande parte da igreja são gentios. Sabe, a porcentagem, assim, vamos dizer que talvez até 90%. E aí ele continua dizendo, verso 15: confere com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, olha, irmão, presta atenção, isso aqui, irmão, é de uma importância tremenda que você nem imagina. De luz na palavra de Deus para você. Cumpridas essas coisas, quais coisas? Quando o Senhor tiver reunido um povo para o seu nome, que é a igreja, ou seja, a era da igreja passou. Então, cumprida a igreja terminou, aí vai fechar a porta, a igreja acabou. Terminou ali, mas não falou que acabou a graça, irmão. Está vendo? O que Deus vai fazer? Então ele diz: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei, ou seja, edificarei de novo, o quê? Tabernáculo de Davi. Quem que é, irmão? A nação de Israel. Não é isso que nós estamos vendo aí? Está caminhando. Nós estamos na boquinha disso acontecer. Eles já estão lá na terra, estão voltando para lá, gente chegando e chegando e chegando, e a guerra está lá, aquela confusão todinha. Ou seja, a profecia de Ezequiel já se cumpriu quase que toda. O vento veio, soprou, profetizou, e o vento soprou sobre aqueles ossos, os ossos se juntaram, e veio carne, veio tendão, veio nervo sobre ele, mas não havia espírito. Ou seja, eles ainda não se converteram. É um movimento ainda político. É só político. Mas ainda não tem espírito. Está vendo? Mas o Senhor está dizendo o seguinte: quando acabar a era da igreja, aí a porta fechou, acabou a igreja. Uma pessoa que converter não é mais da igreja. Como Abraão não foi da igreja. Nem Isaac não foi, nem Jacó não foi, nem Isaías não foi, nem Jeremias. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Está vendo? E vai ter um término. Quando ela terminar, aí o Senhor vai voltar e vai reedificar o tabernáculo caído de Davi. Olha, irmão, Deus é tão fiel, porque Davi é o homem segundo o seu coração. Ele não falou que é a nação de Israel, foi que o tabernáculo caído de Davi. O homem
do coração de Deus, não é isso? Muito bem. E diz, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Ou seja, agora Deus levanta a nação de Israel, tá vendo? E eles agora vão conhecer o Messias. O irmão sabe, o judeu, irmão, só se converte como nação no momento que Jesus descer das nuvens até o Monte das Oliveiras. Então ele diz, verão aquele que traspassaram, descendo com poder, né, nas nuvens. Então é nesse momento. Tem gente que fala que o judeu vai pregar o evangelho do reino na época da grande tribulação, mas nem converteu ainda. Está vendo? Um ou outro pode converter como hoje, mas a nação de Israel não. Aí eles vão ver, irmão. Primeiro, Mateus diz, eles verão o sinal do Filho do Homem no céu. Eu, irmão, imagino na minha simplicidade que Deus deve iluminar uma cruz. Não porque a cruz é símbolo do cristianismo, mas é o símbolo da morte. Porque eles vão lembrar, dizendo, é ali que nós crucificamos. Uma cruz vai iluminar todo o universo. E aí, né, aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E aí todas as tribos da terra se lamentarão vendo descer com poder sobre as nuvens aquele que está traspassado. E aí haverá um grande lamento. Grande lamento. Você lê Zacarias capítulo 12, 13 e 14, irmão, é tremendo aquilo. E aí o judeu, o tabernáculo de Davi está caído, o povo judeu vai ser novamente reedificado. Tá vendo? E aí a palavra de Deus lá diz, Deus tinha aberto uma fonte, né, aberta para purificar os pecados de Israel, que é o Calvário, que é a morte do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus encontrar com ele, está escrito lá em Zacarias, né, quando o Senhor estiver no meio e alguém chegar e perguntar, escuta, que sinal é esse na sua mão? Né, os irmãos lembram? Eles são as feridas que eu recebi na casa dos meus amigos. Está vendo? E assim que ele vai tratar o povo judeu. Aqueles que disseram crucifica, é assim que ele vai tratar. Então, olha, irmão, o coração de Deus. E tem gente que treme diante de Deus. Irmão, Deus é amor. Tem que tremer, sem dúvidas. Tem que ter temor e tremor. Mas você não pode ter medo de Deus. Quando ele tirar a espada para ter que ferir você, é para tirar câncer. Não é para te machucar, porque você está com câncer que vai destruir sua vida. Então ele tem que cortar. Agora, irmão, parece que para nós terminaria aqui. A igreja foi formada, vai levantar a nação de Israel e acabou. Mas, irmão, parou aí? Ele disse, não. Levantando de suas ruínas, o restaurei. Para quê, irmão? Qual a finalidade de ter levantado a igreja e de agora levantar a nação de Israel, que é o tabernáculo caído de Davi? Para quê, irmão? E também? E também o quê? Está vendo, irmão? Quantos que tem o nome tem sido invocado sobre eles? Está vendo? Nós estamos pregando e falando com as pessoas. Mas ele diz que depois disso, então, irmão, agora entramos no milênio. Jerusalém, Israel, Jerusalém na terra, vão governar toda essa terra. E a nova Jerusalém vai governar nos ares. Essa dos ares são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. São as primícias. Está vendo? Irmão, eles têm um cântico que ninguém pode cantar, só eles. Só eles podem cantar. E sabe quando é que eles estão aprendendo, irmão? Aqui. Cada dia o Espírito Santo vem e coloca uma nota diferente. Está vendo? Nós não sabemos. Mas naquele dia, nós vamos poder cantar esse canto. Ninguém mais pode aprender. Então, esses são os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Então, irmão, vai haver um governo. Está vendo? E aí a palavra de Deus diz, aqueles gentios sobre os quais o nome foi invocado. Entendeu? Deus fez isso com a igreja e com Israel, para que os demais homens busquem ao Senhor. Aí, irmão, busque só por buscar? É isso? Sabe o que vai acontecer, irmão? Na época da batalha do Armagedon, que é no final da tribulação, antes do milênio, então vai ter a batalha do Armagedon. Então muitas nações vão se juntar, o anticristo ele vai conduzir e elas serão levadas lá para o vale do Armagedon, vai ter uma tremenda batalha. É isso? E muitos serão mortos pela espada que sai da boca do Senhor Jesus. A espada que sai, ele vai destruir. Aí a besta, que é o anticristo, e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo. Eles não são mortos.
dando a entender que já tiveram uma existência anterior. Eles não precisam morrer de novo. Mas os outros foram destruídos pela espada que saía da boca do Senhor. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Acabou isso aí, muita gente das nações estão vivas. Irmão, quantas pessoas que lêem a Bíblia a vida inteira não conseguem ver essa verdade aqui de Mateus 25? Abre aí comigo, só um minutinho. Mateus 25. Mateus 25, 31. Acharam? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele. Então ele está falando dessa época, que desceu das nuvens até Monte das Oliveiras, e aí teve a batalha do Armagedon, é isso? E agora então o que ele vai fazer? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações, veja, irmão, tem nada a ver com a igreja aqui. Igreja não é chamada de nação, irmão. Nação é uma coisa que gentio. Está vendo? Porque esse aqui é o julgamento das nações vivas que restaram do Armagedon. O julgamento de Israel é outra coisa. Os irmãos lembram? Como é que nós podemos provar que o julgamento da nação de Israel é diferente desse daqui? Quem é que se lembra? Que Jesus prometeu lá em Mateus para os discípulos. Quando Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós receberemos? Ele disse, quando o Filho do Homem vier na restauração de todas as coisas, vós que me seguistes, vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não é? Então não é esse aqui. Que aqui quem está julgando é o Filho do Homem. Então não é Israel, são as nações vivas. Irmão, olha, eu sentei aos pés daqueles pastores, simples lá, na minha simplicidade, sem estudo, sem nada, e eu ouvi ele pregar isso aqui e falei assim, mas isso é engraçado. As nações serão reunidas diante dele, e aí ele está falando que de um lado é a igreja, do outro lado é os perdidos. Ele falou que as nações foram reunidas, não falou que tem igreja aqui. Eu sempre tive dúvida, sabe? Porque a gente lê sem aquelas bitolas que já é colocada sobre nós do ensinamento do outro irmão de 30 anos atrás, de 60 anos, de 100 anos atrás. Vai passando de geração em geração o erro. Então todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Por favor, não entendo quando eu fizer assim que eu estou chamando você de ovelha ou você de cabrito. Porque teve um dia que o irmão falou, ô irmão Deus, troca um pouco aí, porque eu estou só do lado do cabrito. Falei, irmão, eu estou falando das nações, não estou falando de você não. Eu espero que ninguém fique chateado aqui com a mão direita e com a esquerda. Muito bem, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque vocês creram no Senhor Jesus, se arrependeram dos seus pecados, viveram uma vida separada. Não é isso não. É isso que está escrito aí, não? Não é não. É o verso 35, né? Aí como é que está escrito aí, irmão? Tive sede, forasteiro, me hospedar. Estava nu, estava enfermo, estava preso. Aí os justos perguntarão, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber, quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar. Irmão, o irmão não sabe que quando ele visitou o outro, ele está fazendo isso para o Senhor? As pessoas que não sabem. E outra coisa, irmão, vinde bendito meu Pai, possuir o reino, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Irmão, isso é espiritismo. Espiritismo que prega isso. Então, irmão, não está falando para a igreja aqui. Sabe o que ele está falando, irmão? Que aquelas nações foram reunidas diante dele depois da tribulação. Aí ele vai separar dizendo assim, olha, quando vocês da direita, as ovelhas, vocês protegeram os judeus e os cristãos, se protegeram a mim. Quando você deu de comer para um judeu, debaixo da espada do anticristo, você deu de comer a mim. Isso é para aquela época, irmão. Lembra que Jesus falou para os discípulos, quando ele mandou os 12, dizendo, quem vos receber, recebe a mim. Quem vos der um copo d'água na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Irmão, como nós precisamos conhecer mais a Bíblia?
Satanás não quer que a gente conheça o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, capítulo 14 que nós lemos, você pode ver que em seguida que nós lemos, diz assim: e vi um anjo voando pelo meio do céu, e ele tem um evangelho eterno. Olha, mas o evangelho não parou, Jesus já voltou, não acabou o evangelho? O Espírito Santo foi tirado da terra, não tem nada disso, irmão. O Espírito Santo não pode ser tirado nem do inferno, quanto mais da terra. Deus está em todo lugar. Há um irmão que disse assim: prefiro estar no inferno com o Senhor Jesus do que no céu sem Jesus. Não é verdade? Claro. Há um irmão que escreveu um hino dizendo assim, que no céu não havia encanto não estando Jesus ali. No céu. Então, irmão, nessa época da grande tribulação, irmão, quem vai pregar o evangelho são os anjos. Tá? Se você quiser checar depois, pode checar capítulo 14, lá diz: vi um anjo voando, e ele tinha um evangelho eterno, anunciando os que habitam na terra, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Irmão, é o evangelho. É o mesmo evangelho. Evangelho é um só. Paulo diz: não tem dois evangelhos, porque agora tem um anjo descendo do céu, e disse: ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, não. Mas a palavra de Deus diz que não é, que é um anjo de Deus. Então, irmão, é o mesmo evangelho com o nome agora diferente. Hoje é da graça, naquela época o evangelho é eterno. Por quê, irmão? Porque o Senhor está pregando agora para aquelas pessoas, não tem igreja. Está vendo? E como é que essas pessoas provaram que o anjo vai ser literal, a pregação é literal. A pessoa vai ver o anjo passando assim, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, que é chegada a hora do juízo. E aí algumas pessoas das nações que vão temer e vão se converter, porque a palavra de Deus diz: vinde, bendito de meu Pai. E os justos, uma pessoa justa, irmão, foi justificado pela fé, não tem outro caminho. Ele creu no sangue do Cordeiro, que não tem outro meio para ser justificado. Está vendo? Então, como é que ele vai provar que ele realmente creu, que ele temeu a Deus e que ele dá glória a Deus? Ele vai proteger o judeu e o gentio. E aí quando ele disse: Senhor, quando foi que nós te vimos? E aí que o Senhor respondeu, verso 40. Então o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses pequeninos irmãos. Quem são esses irmãos, irmão? Onde é que eles estão? Porque de um lado, o cabrito, o bode. Do outro lado, a ovelha. Está vendo? Aí os outros vão perguntar a mesma coisa. Está vendo? Ó? Versículo 44. E eles lhe perguntarão, os bodes ou o cabrito: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Então, irmão, tem um terceiro grupo que está ali, que são o quê? Os irmãos. Aí tá vendo? Você não sabe quando você fez para mim? Olha, quando você fez para aquele ali, olha lá. Olha lá, é o senhor Isaac. É o senhor Isaac. Lembra do senhor Isaac? Aquele judeu? Pois é, olha lá. Lembra que você escondeu na sua casa e o anticristo passou lá com os soldados para matar e você escondeu lá no fundo, igual aconteceu lá com a Cora e Tembum lá na época do Hitler? Ah, senhor, então quando eu fiz para ele, eu fiz para o senhor, é para mim. Então, irmão, é isso que está acontecendo. Você está entendendo? Você tem bode, você tem ovelha e tem mais quem? Os pequeninos irmãos estão lá. Então, irmão, não é julgamento de obras. Não é julgamento de obras. Mas eles provaram que eles ouviram o evangelho eterno, se converteram, talvez nunca fizeram parte de nenhuma igreja, talvez nem foram batizados, porque a igreja já acabou, irmão. Está entendendo? Não partiram o pão, não deram o dízimo, etc, etc. Então esse é o julgamento. Então, irmão, o que vai acontecer? Esses que estão à direita, que são chamados de ovelhas, está vendo? O que vai acontecer? Então ele diz: vinde benditos de meu Pai, verso 34, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então eles vão entrar para onde, irmão? Posse do reino. Agora, só que essas pessoas aqui, quando eles passam do final da tribulação, o início do reino, eles passam, eles entram, bom, porque estão aqui na terra, vão continuar aqui mesmo. Porque nós já pensamos no reino, uma outra coisa. Não, irmão, ele vai entrar no reino, ele vai ter o direito de entrar no reino, só que não vai governar ninguém. E aí, como ele é convertido, o que vai acontecer? Ele vai continuar gerando filhos. Os filhos dele serão crentes ou incrédulos? Incrédulos. Porque hoje nós não geramos filhos incrédulos, nós somos crentes.
Mas nossos filhos não nascem incrédulos? Precisam de converter? Vai ser a mesma coisa lá. Está vendo? Então, esses que entraram são justos, mas vão continuar gerando filho. Agora não esqueça, tem a Nova Jerusalém nos ares e tem Israel governando aqui na terra de Jerusalém. Está vendo? E tem agora essas pessoas das nações. Aí eles vão viver 1000 anos. Aí nessa época é que os animais não serão mais ferozes, os homens transformarão tudo aquilo que é de guerra, é arma, vão transformar tudo em enxada e pá, para poder trabalhar. A terra vai encher novamente de lavoura. Essa é essa vida lá do marmeleiro. Ai, maravilha. Né? Vocês não conhecem marmeleiro? Preciso ir lá para vocês verem. Outro dia eu falei marmelada, o pessoal ficou bravo comigo. Não tem, não é marmelada não, é marmeleiro. Marmelada é lá em Brasília. Então, irmão, olha só. Quando chegar, Isaías continua falando lá que, né, o Senhor vai voltar novamente à situação do paraíso. Não tem animal feroz, não tem nada. Satanás está preso, não tem tentação. Então a pessoa vai pecar pela natureza caída que ele ganhou dos pais. E aí uma pessoa quando morrer com 100 anos, morreu o quê? Morreu jovem. Está vendo? Porque o Senhor não vai permitir, pecado vai ser julgado em todo o monte santo do Senhor, dando a ideia de toda a terra, todo o planeta. E não vai aceitar. E aí, irmão, os 1000 anos vão passar. E aí quando chegar no final dos 1000 anos, a terra está cheia de quê? De pessoas crentes e não crentes, igualzinho hoje. É uma repetição. E aí Satanás será solto com os comandados dele, e ele então vai lá e reúne aqueles que não creem, e eles vão marchar em direção a Jerusalém, porque lá em cima ele não pode mais, ele já foi julgado dos ares para a terra e não pode voltar. Mas agora ele vai tentar destruir o quê? Israel, que está na terra, a cidade santa, Jerusalém. Ele vai marchar como, né, aquela multidão. E aí a palavra de Deus diz: desceu fogo do céu e os destruiu. Isso é capítulo 20 de Apocalipse. E aí quando se abre o capítulo 21, diz: vi um novo céu e uma nova terra. É isso? E aí eu vi a nova Jerusalém, descia da parte de Deus, ataviada como esposa para o seu marido. Está vendo? Então já entramos na eternidade futura. Mas irmão, o que nós vamos descobrir? E quando você chega no capítulo 22, tem a Nova Jerusalém nos ares, tem um grupo de pessoas que a palavra de Deus estão lá no lago de fogo, mas ainda tem nações e reis da terra. É isso que está escrito? Apocalipse 22. E aí eles têm que comer essas pessoas que vivem na terra, nações e reis da terra. Não é nem judeu e nem é cristão. Não é igreja. Está vendo? São nações. E diz que eles andarão à luz da Nova Jerusalém. Igualzinho nós estamos aqui, ó. Nova Jerusalém está aqui, ó, e eles andam à luz. Então eles estão na terra. E aí a palavra de Deus diz o quê? Que eles têm que comer o quê? A folha da árvore da vida, que é, para algumas traduções traz cura. Está vendo? Então, irmão, quem são essas pessoas? Porque teve uma batalha do Armagedon, e aqueles que não seguiram o anticristo na batalha do Armagedon entraram para o milênio, e aí geraram filhos incrédulos. Quando chegou no final teve outra batalha, só que nem todos seguiram a batalha de Gog e Magog, que é a última guerra. Não é Armagedon, Armagedon é a penúltima. Está vendo? Então aqueles que não seguiram Satanás na última batalha de Gog e Magog, então eles passam para o novo céu e nova terra, que é o Apocalipse 24. E esses, como não tem um corpo ainda transformado, glorificado, eles precisam de comer da folha da árvore da vida, que é para saúde. Porque, irmão, se houver cura, então tem o quê? Tem doença. Se houver doença, tem o quê? Tem morte. E se tiver morte, então não está certo lá, porque diz assim: a morte já não existe. Não é isso que está escrito? Capítulo 21. Então, irmão, não é para cura, é para saúde. É medicina preventiva. Agora, irmão, eles estão comendo da folha e o fruto. Nós, como cristãos, comemos a folha ou o fruto? Porque o fruto da árvore da vida é o Senhor Jesus. Então, irmão, olha, quando você vê essa perspectiva, irmão, acompanhe comigo, eu vou terminar aqui. Vou mostrar para você uma coisa. Isso é maravilhoso. O nosso problema, irmão, é que nós achamos que nós conhecemos esse livro todo. A gente conhece uns pontinhos dele. Tem muita coisa aqui dentro que o Senhor não revelou ainda para esse tempo, e que serão abertas, né? Isso que eu vou mostrar para você não sou eu que vi, não, viu? Não sou eu que vi, não. Mas leia comigo só Efésios,
capítulo 2. Os irmãos conhecem aquele cântico? Perguntar para o irmão se... quando Paulo termina Romanos capítulo 11, que ele fala: "Oh, profundidade das riquezas". Conhece, não? Senão nós vamos cantar, né? Depois eu explico por quê. Olha, irmão, deu para os irmãos acompanhar um pouquinho que o Senhor hoje está trabalhando com os gentios, principalmente, está tirando um povo para o nome dele, dentro dos gentios, está formando a igreja dele, o povo dele, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, meu nome, eu estou no meio deles. Então isso é a igreja, está tirando principalmente dos gentios. Tem judeu também? Tem, mas é pouco, não é muito. Então, quando terminar, Romanos 11 fala assim: quando houver entrada a plenitude dos gentios. Está vendo? Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, o endurecimento sobre Israel é até que o Senhor complete esse povo que está tirando para o nome dele do meio dos gentios. E aí, Romanos capítulo 11 diz assim: e então todo Israel será salvo. E aí o Senhor vai se voltar para quê? Para reedificar o tabernáculo de Davi. Então, irmão, olha, isso é claro na palavra de Deus, não tem como negar isso, né? Então o Senhor está trabalhando com a igreja. Quando ele terminar a obra dele relacionada com a igreja, que é os gentios que está chamando de dentro dos gentios um povo para o seu nome, ele vai voltar para o judeu e vai levantar o tabernáculo de Davi. Qual a finalidade? Para que na época do milênio os demais homens busquem o Senhor. Quem? Os gentios, sobre quem o nome do Senhor é invocado. Tá vendo? Então muitos que ouviram não aceitaram, nessa época aceitarão. Tá vendo? E aí começa então, passamos o período do milênio. Quando termina o período, no final do milênio, muitas das nações seguirão o anticristo, outras não. Então nessa época, irmão, não tem igreja. O anticristo não vai permitir igreja de jeito nenhum. Se você pregar alguma coisa, falar alguma coisa do amor de Deus, é escondido. Porque na terra tem judeu e tem cristão, na época da tribulação, não tenha dúvida disso, né? Quando chega no final, então vai ter a guerra do Armagedon. Então os que seguirem serão destruídos pela espada que sai da boca do Senhor. O falso profeta do anticristo é lançado vivo no lago de fogo. E aí então eles entram para uma nova situação. E esses que passaram para a eternidade futura, agora são chamados de nações e reis da terra. E eles vão comer a folha da árvore da vida, que é para saúde preventiva, para a saúde das nações. Eu pergunto para o irmão, agora, nós pregamos que tem 2 grupos, tem um no céu e tem um no inferno, mas agora descobrimos que tem um na terra. E aí acabou o livro, que Apocalipse termina com o capítulo 22, não é isso? E qualquer coisa daí para frente é conjectura. Mas o Espírito Santo abriu para nós uma portinha pequena em Efésios capítulo 2. Então vamos ler o texto todo para os irmãos entenderem o que Paulo está falando aqui. 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então escuta só, irmão, vamos repetir aqui, né? Estávamos vivendo a vida de pecado, né? E seguindo o curso desse mundo, né? Debaixo da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o que Ele fez? Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos fez assentar em lugares celestiais, né? Em Cristo Jesus. Para quê, irmãos? Para que Deus fez isso? Verso 7. Então aí está o segredo. Para quê? Algum irmão tem a tradução para mostrar nas eras vindouras? Então, irmão, século, mundo, tudo errado.
Não tem nenhuma Bíblia que tem um comentáriozinho no rodapé, só para comprovar para os irmãos aí que a palavra correta era a palavra aion do grego. Tá vendo? Lembra do Demas me desamparou, amando o presente século. A palavra também era. Aqueles que pecarem contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era, nem na vindoura. Então, irmão, essa palavra está espalhada no Novo Testamento, totalmente traduzida errada. Tudo errado. Então aqui está falando o seguinte: nas eras vindouras. Ora, para nós que estamos vivendo a era da graça, tem mais uma, que é a era do milênio. Nós podemos dizer que são 7. Lá a Bíblia fala: nas eras passadas nos livrou da presente era má, e existe a era vindoura, tá vendo? Tem uma passada e tem uma outra que é nas eras antes dos tempos, que a Bíblia traduz como tempos eternos. Mas eu não sei como é que pode ter tempo na eternidade, Então, ou seja, antes dos tempos das eras. Mas antes dos tempos da eternidade não existe, porque na eternidade não tem tempo. Bem, irmão, isso é um pouquinho complicado, tá? Mas olha só, irmão, o Senhor está dizendo o seguinte: que Ele nos salvou, nos perdoou, nos deu vida, nos fez assentar em lugares celestiais. Para quê? Para mostrar nas eras vindouras. Então, não só na era vindoura, que é o milênio, mas Ele colocou mais uma. Ele vai mostrar o que, irmão? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, irmão, quando chegar lá, o Senhor vai mostrar para o Isaac: ó Isaac, olha só a minha suprema grandeza da minha graça para com o irmão Deus. Fala ao Senhor: eu já conheço. Não é isso? Ah, Senhor, vai mostrar para mim a suprema grandeza da sua graça para com o Isaac. Eu já conheço, Senhor. Eu sei o que o Senhor fez para ele e o que o Senhor fez para mim. Vai mostrar para quem, irmãos? Tenho certeza, para aquele grupo que está comendo da folha. Está vendo, irmão? Aqueles que estão comendo a folha, o Senhor vai mostrar: olha, isso é o que eu fiz com eles, e você? Quer continuar comendo folha ou quer comer o fruto? Irmão, sabe o que significa isso? Que estendeu um pouquinho mais do que nós achamos que ia terminar. Só que naquela época, irmão, já temos corpos glorificados. Entendeu? Vamos ficar igual os astronautas lá no espaço, né? Segura aí, Isaac. Vai escovar o dente assim, a escova foi embora. Oi, pega a escova para mim. Aquela moleza, tá? Não vai ter mudança, mais nada. Mas, irmão, tem um grupo ali que está no estado intermediário. Não está nem no Lago de Fogo, nem está na Nova Jerusalém. Daquele ali eu tenho certeza que o Senhor vai chegar e falar: olha, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a suprema riqueza da minha graça nessas pessoas. O Senhor vai ser glorificado nos seus. A pessoa vai olhar e falar: puxa, Senhor, o que o Senhor fez na vida dele? Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui, olha. Esse aqui é meu filho Jesus, ó, é o primogênito. Esse aqui é o irmão mais novo dele, ó, o Isaac. Aí ele olha: oh, rapaz, parece irmão gêmeo. Aí esses vão ficar maravilhados. Tá vendo? O Senhor será admirado nos que creem. Aí, você quer continuar comendo folha ou quer subir mais um degrau? Nossa, claro. Tá vendo, irmão? Então, irmão, veja, o Senhor tem algo para fazer muito grande lá na frente. Nós achamos que parava, quando Ele voltar agora. Você pode pegar os livros de teologia. Quando o Senhor Jesus voltar no arrebatamento, fechou a porta, não tem mais salvação. A era da graça acabou, o Espírito Santo será tirado da terra. Ué, irmão, aí eu leio Apocalipse, está lá: esses são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, depois do arrebatamento. Ué, não será tirado, irmão. No arrebatamento o Espírito Santo não é tirado. Porque se ele for tirado, para mim vai ser uma coisa muito estranha. Porque Apocalipse 20 diz assim: e vi aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Está vendo? Na época do anticristo. E a besta os matou. Então como é que essa pessoa pode ser tão consagrado de dar a própria vida, de cortar o pescoço, de ser decapitado, sem o Espírito Santo, coisa que nós não fazemos hoje com o Espírito Santo? Então, irmão, o Espírito Santo está presente naquela época.
Ele vai estar presente aqui na época da tribulação. Não vai ser tirado de lugar nenhum. Irmãos, hoje, o que nós estamos vivendo é principalmente isso, irmão. É que agora, esse tempo que nós estamos aqui, é a oportunidade que o Senhor está dando para nós de nós assegurarmos o nosso lugar na noiva do Cordeiro. Porque você pode entrar no milênio, tudo bem. Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Entendeu? Bem-aventurados que são chamados. Não é isso? É a noiva. Já pensou a noiva receber um convite lá? Convidamos a noiva para as bodas do Cordeiro. Ela fala, mas eu sou a noiva. Como é que ela pode ser chamada? Irmão, a gente lê isso a vida inteira e não consegue ver. Existe um grupo de pessoas que são chamados às bodas do Cordeiro, ou seja, do Cordeiro com a noiva. Não é assim? Então, os outros são apenas convidados. Então, você quer ser convidado agora? Tem outros que nem vão entrar. Nem vão participar. Tem uns que vão entrar. Lá em Pedro diz que alguns terão entrada ampla no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Entrada ampla. Então a gente não pode imaginar o que é entrada ampla, irmão. Sabe? É uma coisa diferente. Um irmão tentou contar isso. Ele é um bom irmão quando fala sobre profecia e as coisas do futuro. Então ele falou o seguinte, que ele tentaria ilustrar da seguinte maneira, que na Inglaterra, na época da última guerra, quando acabou a guerra, então os soldados fizeram um desfile, né? Dentro de uma grande cidade, não sei se é Londres, o que é. E então eles iam desfilando. Então primeiro passaram os soldados que podiam marchar ainda, né? Que estavam firmes, né? De pé e tal, sem nenhuma mutilação. E aí marcharam, aí o pessoal tudo do lado ali na parada, aquela batendo palma, não sei o que, solta o foguete, aquela todinha, né? E aí foram passando, mas de repente, lá no último batalhão, aí vieram os mutilados, sem braço, sem perna, cabeça toda enrolada, todo arrebentado. Quando eles entraram na avenida, a multidão toda se levantou. E aí, uma salva de palmas, louvor e gritarias, né? Porque eles tiveram uma entrada ampla naquela parada. Então, irmãos, alguns, eles vão ter uma entrada, outros terão uma entrada ampla no reino de Deus. Então vai depender, irmão, hoje, do que nós estamos dispostos a pagar aqui. O que nós estamos dispostos a renunciar. Por causa do Senhor. Realmente é difícil. Porque a gente não vê. A gente não vê muito claro. Irmão, como nós precisamos. Hebreus capítulo 6 fala que aqueles que foram um dia iluminados, a luz veio sobre nós. Nós entendemos que nós éramos pecadores. Pela graça de Deus, nós provamos o dom celestial. Segunda coisa. Ou seja, nós cremos no Senhor Jesus. Terceira coisa, nos tornamos participantes do Espírito Santo. Aí a vida muda. Mas parou aqui e fala, não, provar a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Então, irmão, a maioria dos irmãos hoje, no Brasil e no mundo, eles foram iluminados, provaram o dom celestial que é Jesus, que é o Salvador, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Alguns nem se tornaram participantes do Espírito Santo. Nem sabem. Não tem a menor experiência nesse sentido. Mas, irmão, ainda precisamos de provar a boa palavra de Deus, provar o reino de Deus. E aí quando ele diz provar a boa palavra de Deus, e significa que ele provou também o segundo. Então, irmão, hoje, aqueles que conseguiram provar através da boa palavra de Deus, da palavra revelada, eles conseguiram provar o poder de Deus na era vindoura, na época do milênio, são os que permanecem firmes. Porque, irmão, isso é possível? É possível. É possível. Você lembra que o Senhor Jesus falou? Abraão viu o meu dia. Está escrito lá em João. Aí as pessoas disseram, você não tem 50 anos? Coitado do Senhor, ele tinha quase 33, falar que tinha 50. Porque estava acabado mesmo, né? Para poder olhar para ele assim. As pessoas olham para mim hoje e não sabem que eu tenho 62, acho que eu tenho 45. Pode rir, Rose. Então, irmãos, olha, algo, sabe, grande, muito grande que o Senhor tem para fazer para nós. Provar a boa palavra de Deus e as virtudes da era vindoura. É possível? É.
Abraão viu e diz, e exultou. O que você acha que ia exultar? Eu queria estar lá para ver o Abraão dando pulo lá, a pessoa chegou, ih, coitado do velho, tá? Tá ruim mesmo. Mas não sabe o que ele está vendo, que ele viu o dia do Senhor lá. Em Hebreus capítulo 11 diz que eles viram as promessas de longe saudando-as. Aí está lá sozinho, lá não tem mais ninguém, ele estava dando tchauzinho lá. Aí alguém chegou e falou, o que você está fazendo aí? Estou saudando. Quem? Mas não tem ninguém lá na frente, está tudo vazio. Ele está saudando as promessas, vendo-as de longe e abraçando-as. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Está vendo? E viveram em tendas. Está vendo? O que é tenda? Arma e desarma. Nós não queremos tenda, nós queremos é casa, de tijolo. Eu espero que ninguém vai comprar tenda amanhã, não, por favor. Porque senão vai ser uma avalanche de venda na cidade aí eu vou querer até comissão de quem vender. Irmão, sabe, é aquela vida que você vive de não ter nada fixo. Só tá bom, senhor, o que o senhor quiser. Peregrino mesmo, você é peregrino estrangeiro nessa terra. Por quê? Abraão buscava o quê? Ele buscava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o artífice e construtor. Qual a cidade que é essa, irmão? Só existe uma. A Nova Jerusalém. Olha só, irmão, como é que Deus é sábio. Na igreja, Abraão não participa. Mas na Nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, ele participa. Então, irmão, a noiva, ela é maior. Porque ela pega desde o Adão, até o Adão pode participar. Se ele foi julgado pelo Senhor como fiel, ele vai participar. A igreja é só aquele grupo ali. Só os que nasceram do dia de Pentecostes para cá. Acabou, fechou a porta para o gentio, Deus se volta para Israel. E aí, irmão, o alvo do Senhor, o que é, irmão? Porque quando você lê na palavra de Deus, está escrito lá em Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem. Esse é o coração dele. Ele vai fazer tudo o que ele puder, até o último ponto. Ele não vai chegar perto do pecador que teve 90% de luz e falar, isso é caso perdido. Não, irmão, é 100%. Ele vai trabalhar até 100%. Porque, irmão, esse é o Deus justo. Quando o nenenzinho nasce hoje, a obra de Satanás na vida dele é 100% negativa. Você não tem que fazer mais nada. Você pode pegar esse neném, colocar ele dentro de uma redoma e deixar ele num lugar que ele não tem contato com ninguém. O dia que você voltar a encontrar com ele há 20 anos, você vai ver que é um verdadeiro monstro. Sabe por quê? Porque em pecado fui, iniquidade me concebeu minha mãe. Tá vendo, irmão? Está lá dentro a sementinha, está lá, o veneno está lá. Não faz diferença. Então, irmãos, hoje, se nós realmente o Senhor nos der graça para nós sermos contados entre os que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Só 144 mil. Né? Tem 144 mil no capítulo 7, mas ele é judeu. Lá eles têm o nome do Deus vivo. Aqui eles têm o nome do Pai. Mostrando que é a igreja. O judeu não conhece Deus como Pai. A igreja que conhece Deus como Pai. Então tem 244 mil, que é um número simbólico. Que é 12 vezes 12, um número perfeito. Pessoas estão ligadas com Deus por causa do número 12. Então, irmão, esses são os seguidores do Cordeiro. Não é o número, não é 144 mil, é simbólico. Então, hoje, se nós quisermos entrar, irmão, um dia nós vamos ver que valeu a pena. Valeu a pena. Irmão, quando Paulo termina de falar, em Romanos capítulo 11, que ele vai descrevendo sobre a incredulidade de Israel, e aí Deus se voltou para o gentio, né? Os ramos naturais foram quebrados. Né? Você sabe, a árvore que ele está falando ali, né? do zambujeiro, né? É Abraão, não é igreja. Que Abraão nunca teve na igreja. Então, aquele ali se representa a árvore da bênção de Deus na vida de Abraão. Quando Deus falou que ele, Abraão, em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse é o propósito de Deus. Mas o que o judeu fez? Se fechou. Salvação é para nós, né? Não é para os outros. Por isso que o Senhor teve que deixar descer aquele lençol para o Pedro e falar, Pedro, mata e come. E ele falou, não, Senhor, na minha boca nunca entrou coisa imunda. E o Senhor falou, não tornes imundo o que Deus purificou, que eram as nações. E aí, imediatamente apareceram os amigos lá do Cornélio. Então, irmãos, hoje, né,
Hoje é o tempo que nós temos para assegurar o nosso lugar, né? De pagar esse preço, de ser seguidor do Cordeiro, de aprender o cântico agora, porque naquele dia não vai ser possível aprender, é agora, tá vendo? Mas graças a Deus, irmão, que Deus, quando Ele faz isso por alguns, os poucos, eles fazem pelos muitos. Não é porque Deus quer excluir os outros, não, porque os outros não têm condição, tá vendo? Ele nunca excluiu a nação de Israel. O Elias falou: Senhor, fiquei só. Ele disse: não, eu reservei 7.000 varões que não dobraram seus joelhos. Mas quando eles fazem aquilo ali, eles fazem pela nação toda. Quando o povo de Israel voltou da Babilônia para Jerusalém, quando eles chegaram lá, quando eles ofereceram os sacrifícios lá, eles ofereceram 12 cabritos pelas 12 tribos de Israel, mas só tinha 2, só Judá e Benjamim. Está vendo, irmão? Então, quando um grupo, né, ele falha no todo, Deus levanta os vencedores, Deus levanta as primícias. E aquilo que eles fazem é para todos os restantes. Não pense, irmão, que o Senhor está desprezando os irmãos da denominação. Tá, não. Eles estão debaixo do sangue do Cordeiro. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Eles estão debaixo do sangue do Cordeiro. Está vendo? E o que nós estamos fazendo hoje é para abrir a porta para eles. Mas hoje, mais amanhã, nós vamos descobrir: ó, Senhor, eu não sabia. Está vendo? Uns vão na frente e os outros vêm atrás. Os levitas carregam a arca, entram, pisam nas águas da morte do Rio Jordão, e a nação passa a pé enxuto. Está vendo? Paulo diz: em nós opera a morte, em vós a vida. Está vendo, irmão? Isso é válido para todo lado. É para o irmão que viu, para o irmão que não viu, é para o crente, para o não crente. E aí, irmão, quando Paulo vai descrevendo lá a incredulidade de Israel, que não rejeitaram, não aceitaram o Salvador, o Messias, né? E ele vai descrevendo aí, quando chega no capítulo 11, ele fala: irmãos, não quero que vocês ignorem uma coisa. Está falando para a igreja em Roma, e falando para nós: não seja ignorante de uma coisa, o endurecimento veio em parte sobre Israel. Por quê? Porque o judeu pode ser salvo, mas não a nação. Está vendo? É julgamento de Deus. Mas todo judeu quiser ser salvo hoje, ser da igreja, ele pode ser. A prova está aí. O irmão Lance Lambert é um irmão judeu, ele é nosso irmão pregador. Ele diz: mas veio endurecimento, veio em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E aí então, ele diz lá: todo Israel será salvo. Aí Deus vai se voltar novamente para Israel. Irmão, esse todo Israel será salvo, nós não sabemos quanto que é. Que a palavra toda é uma palavra muito forte. Está vendo? Aí Paulo sempre, quando o Espírito Santo revelou aquilo para ele, ele falou: Senhor, deixa eu só ler para você, porque eu não sei falar de cor. Ele diz: não, o versículo anterior: porque Deus a todos encerrou na desobediência, todos, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ele encerrou todos debaixo da desobediência, mas para usar de misericórdia com todos. Aí quando o Espírito Santo falou essa palavra com Paulo, ele falou: está vendo, irmão? Esse aqui, ele está estarrecido, está maravilhado. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmão, Paulo não sabia o que falar. Isso que eu sinto. Como eu gostaria que ele tivesse interpretado isso que ele falou aqui. Mas o Espírito Santo não permitiu. Teremos que aguardar até aquele dia. Mas, irmão, que algo muito grande estava nessas palavras de Paulo, sem dúvida nenhuma. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Puxa, eu não sabia, Senhor. Isso. Irmão, Deus é amor. Amor nunca falha. É isso? Leia 1 Coríntios 13 e troque tudo que tem amor e fala: Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus não se ressente do mal. Pode substituir a palavra amor para Deus, porque Deus é amor. Então, irmão, que o Senhor possa abrir o nosso coração, sabe?
E que a gente, se nós realmente queremos ser moldados na imagem dele, a coisa que vai marcar nossa vida é essa. É quando a pessoa tocar em nós, vai sair amor. Não conhecimento, mas é amor. Sabe? Misericórdia, compreensão, entendimento. Tá? Merece ser mandado para o inferno? Merece. Aquele irmão ali merece ser massacrado? Merece. Mas o Senhor está formado em mim, Ele é amor. Eu não tenho como agir de outra maneira. Irmão, isso é o mais alto. A fé e a esperança passarão. Mas amor, irmão. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não é fé. Deus não é esperança. Essas palavras possam trazer conforto para nós, né? Amém. Pai, obrigado, Senhor, pelo pouco naquilo que o Senhor tem para revelar, mas grande para nós, na nossa pequenez, dessas coisas maravilhosas, Senhor. Pai, nossa oração é que à medida que o Senhor Jesus crescer em nós, for formado em nós, a Tua luz possa crescer dentro de nós. Ó Senhor, aqueles textos ainda obscuros que nunca pudemos entender, como Efésios 2:7, que nas eras vindouras o Senhor vai mostrar a suprema riqueza da Sua graça para conosco. Senhor, que coisa maravilhosa saber que hoje o Senhor está trabalhando em nós, que nós seremos transformados em verdadeiras peças, obras de arte, e um dia nós seremos apresentados, Senhor, de tal maneira que o Senhor há de ser admirado e glorificado nos seus santos. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, que nos fala que o Senhor está trabalhando na igreja. O Senhor vai voltar para Israel, mas o Senhor vai voltar também para os gentios. Os demais homens vão poder buscar o Senhor. Ó Senhor, quão grandioso será quando chegarmos na realização daquilo que João viu no Apocalipse. Eu vi uma grande multidão, todos os seres viventes, nos céus e na terra, e debaixo da terra, todos aclamando o Cordeiro de Deus. Oh Senhor, como nós ansiamos pelo cumprimento dessas coisas. Sê com o Teu povo aqui, Senhor, nessa cidade, nesse lugar, os irmãos que se reúnem nessa sala. Abençoa os irmãos que estão na liderança, conduzindo os irmãos, orientando os irmãos, ajudando os irmãos. Oh Pai, faça a Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor. Devolvemos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, e que nesse momento, por mais abençoado que sejamos aqui, Senhor, nossa súplica, Senhor, não permita que os nossos olhos repousem sobre Moisés e Elias, mas que nós não tenhamos olhos para mais ninguém, a não ser Jesus somente.